A construção civil é um dos setores da economia que mais cresce em Goiás. E, no ritmo das obras, cresce também a produção de entulhos. Pensando em diminuir a produção de resíduos, algumas construtoras encontram alternativas de reaproveitamento de materiais. Trocar os tijolos avermelhados à base de cerâmica pelos de concreto. Esta foi a primeira providência para colocar o projeto em prática, já que o primeiro é mais difícil para reciclar. Dentro do canteiro de obras, funciona uma espécie de mini usina de construção civil. Todo o entulho vai direto para este triturador. A trituração é peneirada, depois misturada nesta máquina e segue para esta outra, onde os tijolos ganham forma. Eles passam ainda por 3 dias no processo de cura e numa semana estão secos. E o resultado final de todo esse processo que você acabou de acompanhar está aqui. Novos tijolos prontos para voltar à obra. Pesquisa da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais mostra que cerca de 50% do lixo sólido gerado no Brasil vem da construção civil. Segundo os dados, ano passado, os 5.564 municípios brasileiros fizeram a coleta de aproximadamente 31 milhões de toneladas de resíduos de construção e demolição. A média de material por construtora no país chega a 150 quilos para cada metro quadrado. Com a iniciativa, a empresa goiana conseguiu reduzir para 32. Com isso, sumiu ainda a velha caçamba de lixo. Muitos entulhos que iam para o aterro sanitário já não vai. Então atende a obra, atende a construtora com os blocos e atende também o meio ambiente. Antes do projeto, a construtora já desenvolvia ações de coleta para reciclagem. Os latões com cores diferentes identificam cada material. O trabalho foi reconhecido com diversos prêmios da categoria Sustentabilidade. Para dar mais detalhes sobre esse sistema de reaproveitamento de sólidos, nós vamos conversar com o engenheiro civil Wesley Galvão. Olá, seja bem-vindo ao TJ Goiás. Boa tarde. Wesley, eu queria entender, até que ponto as construtoras realmente estão preocupadas com o meio ambiente e a sustentabilidade e até que ponto as pessoas, antes de comprar um imóvel, elas se informam se a empresa realmente teve um critério de sustentabilidade envolvido ali na construção. Hoje a gente vive um momento muito favorável para a construção pelo aquecimento de mercado e porque, em função desse aquecimento, passa a ser requisito tanto do governo quanto do cliente a questão da sustentabilidade. Então hoje a gente sabe que ela está presente, o cliente acha importante, embora algumas vezes não seja tão decisivo para a venda, mas ele já simpatiza, ele já acha bom que tenha aquele diferencial de sustentabilidade. Muito diferente de uma época não muito longe, né? Cerca de 10 anos atrás, quando a gente pensou em usar a água da chuva, o corretor falou assim, não põe isso no prédio, o prédio vai encalhar, não vai vender. E hoje, quando o cliente vem comprar, ele exige que tenha água da chuva. Então, a mentalidade mudou e o momento é favorável, até também em função da legislação brasileira, que está se modernizando e está cobrando muito mais das construtoras, dos órgãos públicos também. Algumas atitudes de certas construtoras podem até beneficiar para melhorar o preço da energia, o valor que o morador vai pagar, não é verdade? Sim. Hoje a gente toma uma série de medidas que faz com que o morador tenha economia ao longo da vida útil da edificação. Então, quando você põe a água da chuva, ele economiza essa água que ele não precisa pagar. Energia solar. Energia solar, ele vai ter uma economia aí de 20% a 30% ao longo da vida útil. Então, a gente se preocupa, vaso com 2 descargas, onde ele está reduzindo muito. Então, você tinha antigamente a descarga com 9 litros, as bacias se modernizaram e passaram a ser 6. Com as 2 descargas, uma tem 3 litros, a outra 6. Então, já dá mais um plus de economia para esse cliente. Então, a gente pensa economia tanto no produto final, quanto no processo, que é o foco da reportagem, é essa economia durante o processo. Muito mais motivo para as pessoas se preocuparem com a questão da construção sustentável. Agora, vamos voltar mais para o projeto. Como é que funciona esse projeto Produção Mais Limpa e Sustentável? Resíduo zero, é isso? Resíduo zero.
Na prática. Na prática, o Produção Mais Limpa e Sustentável, ele evoluiu para resíduo zero há cerca de um ano e meio. O que era a base dele, que era o Produção Mais Limpa? Então, primeiro, a gente vai utilizar o princípio dos 5 R's. Nós vamos reduzir, vamos eliminar o desperdício descartado e o incorporado. Então, por exemplo, quando engrossa uma parede mais do que o necessário, o desperdício está incorporado no edifício. Então, a gente procurou primeiro, vamos reduzir. Segundo, vamos reaproveitar. Então, um exemplo, uma madeira que serviu para fazer a estrutura da obra, ela serve para fazer uma proteção, ela serve para fazer uma banca, um andaime, então a gente reaproveitou. E depois reciclou. Então, fruto desse trabalho foram esses prêmios aqui, né? Prêmio SESC Qualidade no Trabalho e Prêmio CREA de Meio Ambiente, que foi essa base. Conforme a gente se organizou, a gente saiu de um universo histórico da construção civil de 150, que era histórico, mas que para a gente, o nosso histórico era em torno de 130. E depois de reduzir, reaproveitar e reusar, a gente não estava conseguindo abaixar. Então a gente percebeu que o que a gente estava jogando fora era basicamente a parte do tijolo, da cerâmica. Então, que era o maior volume de resíduo, porque os outros produtos, como reboco, contrapiso, a gente já estava aproveitando. Então, nós mudamos todo o nosso processo construtivo, passando de alvenaria à base cerâmica para alvenaria à base cimento, onde a gente aproveita tudo isso na obra, que a meta para 2012 é a gente tentar zerar esse descarte. A medição de agosto a gente conseguiu 57 quilos, em outubro a gente já passou para 49 e hoje ela está em 32. E a gente está vendo um universo aí de 11,7 nos próximos 4 meses, 5 meses. Uma meta audaciosa e muito cidadã. Agora, de onde vocês tiraram esse projeto? Vocês pegaram exemplos de outros locais do estado, do país? É pioneiro aqui em Goiânia, não é? Pioneiro. Uma das características da consultora é a inovação. Então a gente percebe, então, por exemplo, em Goiânia nós fomos pioneiros da água da chuva, já há mais de 10 anos usando. Reaproveitamento de água em um clube que a gente fez há quase 15 anos. Então a gente veio com esse histórico de inovação. E a gente sabia que esse processo, além de ser bom para o meio ambiente, ele era bom também para a consultora, economicamente, porque claro, isso ajudava a gente a viabilizar o cliente. Porque conforme eu vou adicionando diferenciais de sustentabilidade, eu vou encarecendo meu custo de produção. Sem dúvida. E isso poderia prejudicar, num primeiro momento, a competitividade da consultora. Mas conforme a gente vai se beneficiando economicamente do que seria descartado, a gente torna viável acrescentar cada vez mais diferenciais de sustentabilidade. E o que é impeditivo que outras construtoras, tendo essa visão econômica, mercadológica, adote também essas políticas sustentáveis? Na visão do senhor. Sim. Hoje, muitas consultoras têm dificuldade de ter... Imagina o primeiro que é muito difícil, é impossível fazer. Mas isso aí não tem espaço no canteiro, não tem tecnologia, então no primeiro momento a gente sente esse medo, né? Mas eu vi uma frase de um professor da Bahia, que ele falou o seguinte, que não saber como não é desculpa para não começar. Então a gente se propôs a começar, mesmo não sabendo como. Então a gente já, há uns 6 anos, a gente pesquisa o equipamento adequado para fazer isso. A gente agora conseguiu viabilizar isso. E essa mudança do processo construtivo fecha os 5 R's, que eu citei 3 para você, que é reduzir, reaproveitar e reciclar. E o que nós fizemos? O 4º R, repensar. Então a gente otimizou tudo e repensou. Será que o que eu estou fazendo é o melhor? E o recusar. Que se tiver produtos com baixa qualidade no meu processo, eu não vou aceitar. Está esclarecido então, Wesley. Muito obrigada eu que agradeço pela sua entrevista aqui. Nós conversamos com Wesley Galvão, ele é engenheiro civil. Vamos para mais